Olá, pessoal. Nós aqui outra vez. E como eu havia dito, eu estou gravando este novo vídeo. Deste vídeo é parte do depoimento do ex-deputado Pedro Correia, pessoa que participou ativamente de todo o esquema de corrupção praticado pelos governos Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, e acabou perdendo seu mandato. É uma das pessoas que, por fazer parte de todo esse esquema marginal que tomou conta do país, é a pessoa mais adequada para poder esclarecer ao povo brasileiro aquilo que é feito em Brasília por elementos pagos pelos impostos dos brasileiros, que tem toda a mordomia dentro do Congresso Nacional e fora dele, apenas com o intuito de destruir a nação brasileira. É muito importante que nós ouçamos as palavras de Pedro Correia. Mas também é muito importante que nós fiquemos atentos à tentativa dos advogados de Luiz Inácio Lula da Silva e de Marisa para que desvirtue o processo, tumultue o processo, tentando fazer com que o juiz Sérgio Moro perca o equilíbrio para que justifiquem uma possível anulação do depoimento. É muito importante que observemos as atitudes desses advogados que, por falta de argumentos, apelam para a tentativa de obstruir o depoimento através da famosa anarquia que é comum entre esses esquerdistas que nós conhecemos bem. Observem bem, atentos. Eu vou fazer intercalando entre Pedro Correia, entre Paulo Roberto Costa, os vídeos para que a gente possa ter um melhor entendimento de tudo que está ocorrendo nesses depoimentos. Vamos lá. Então, nessa ação penal 504, acho que está o microfone ligado ali, tá? 504, 65, 12, 94. Depoimento do senhor Pedro da Silva Correia de Oliveira Andrade Neto. Senhor Pedro Correia. Silêncio. A partir desse momento, já começamos a perceber a tentativa dos advogados de Luiz Inácio Lula da Silva e de Marisa a impedir a fala de Pedro Correia. Teria só uma questão preliminar. Nós protocolamos ontem uma petição objetivando, na verdade, para que não haja, né, a necessidade de intervenções constantes, para que Vossa Excelência efetivamente possa delimitar o âmbito da ação penal e, por consequência, as perguntas a serem feitas, porque se o Ministério Público for querer contextualizar e a defesa também for contextualizar, não haverá limites para essas perguntas. Então, o pedido feito na linha do artigo 212, caput do Código de Processo Penal, é para que o juízo possa efetivamente delimitar o âmbito da ação e, por consequência, da coleta da prova, a fim de que os trabalhos possam fluir de uma forma mais serena. Certo. O Ministério Público afirma que e o Ministério Público corrija, por gentileza, no objeto da acusação, que esse imóvel no Guarujá faria parte de um acerto de propina da empreiteira OS com o ex-presidente Lula, é isso? E no âmbito dessa acusação, a referência desse poder de controle do ex-presidente Lula em cima do esquema criminoso da Petrobras, é isso? Na verdade, toda a primeira parte da acusação faz uma contextualização que faz parte toda a questão da compra do poder político e, enfim, toda a só no microfone, doutor. Toda a exatamente, a distribuição de cargos, a formação da base aliada. Então, na verdade, enfim, é uma petição, uma denúncia extensa. Todos aqui, imagino,
leram, mas toda a primeira parte, inclusive, tem o título da contextualização e uma série de subtítulos. Então, é exatamente nesse sentido que o Ministério Público faz a sua contextualização, no sentido em que já narrado na denúncia. Então, na verdade, não é uma contextualização alheia aos autos, e sim uma contextualização nos estritos termos em que já narrado na peça inicial da acusação. É que na denúncia, se me permite, aí fala-se da acusação propriamente dita. E aí é feito referência a 3 contratos celebrados entre a OAS e a Petrobras e, enfim, há uma acusação de que algum valor indevido teria sido usado na compra desse apartamento triplex e enfim, no acondicionamento do acervo. Então, me parece que isto é objeto, porque a questão ampla está sendo tratada no Supremo, no âmbito daquele inquérito 3898, que foi inclusive fatiado. Mas aí, doutor, são questões probatórias pertinentes relacionadas à vinculação do ex-presidente, segundo afirma a acusação, a esses fatos e esse esquema criminoso, questões de dolo envolvido. A questão é que o Ministério Público já descreveu, inclusive na peça acusatória, então nós não estamos extrapolando aquilo que foi descrito e que foi oportunizado a defesa tomar conhecimento. Então não há um extrapolamento por parte do Ministério Público, e sim uma lealdade com a defesa de expor amplamente a sua tese e permitir que a defesa tome conhecimento e traga os elementos. Então, claro, o meu objetivo, na verdade, é poder, enfim, evitar intervenções, até porque, quer dizer... Bem, então está definido os objetos e esse contexto, e as perguntas ficam desse objeto e desse contexto, certo? Essa é a posição do juiz. Na verdade, Excelência, na decisão proferida no dia 28 de outubro, Vossa Excelência foi claro ao dizer que o objeto estava delimitado a 3 contratos. Então, objeto, mas existe esse contexto dos fatos que foi narrado na denúncia. É que a acusação não pode ter contexto. Doutor, está na denúncia. Está na denúncia, doutor. Doutor Moro, ilustre procuradora, nós não podemos trabalhar com a ideia de contexto. A ideia de contexto é excessivamente ampla. Para nós, contexto, aliás, o texto que interessa é a denúncia. E a denúncia imputa ao ex-presidente Lula o crime de corrupção passiva, vinculado a esses 3 contratos, que é objeto, sabe, de toda a controvérsia, exclusivamente. Essa questão de tentar, esse contexto... Doutora, a denúncia é da primeira à última. Doutora. Essa questão de tentar vincular, quer dizer, o ex-presidente Lula a organização criminosa da Petrobras, isso não é objeto da imputação. Isso é objeto do inquérito, é o inquérito 3989, do Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos invadir a competência do tribunal e não aceitamos discutir isso. Nós só estamos propondo aqui como cautela, para evitar as intervenções. Efetivamente, a defesa não vai suportar que se tente discutir aqui o que não é objeto de imputação. O juízo ouviu a posição da acusação, ouviu a posição da defesa, a posição do juízo é que o objeto da denúncia diz referência a esse imóvel, que seria com vantagem envolvida. Esse contexto faz parte da relevância probatória no âmbito da denúncia, já que o Ministério Público afirma da denúncia, isso está expresso na denúncia, que o ex-presidente tinha controle sobre esse esquema criminoso que vitimou a Petrobras, e isso tem relevância probatória para determinar se esse imóvel constitui ou não constitui vantagem indevida no âmbito desse esquema criminoso. Certo? Então, eu já ouvi as defesas, já ouvi o Ministério Público, a decisão do juízo foi proferida, a decisão do juízo é essa. Eventualmente, a defesa pode recorrer contra essa segundo requerimento, Excelência, à vista desta decisão, seria no sentido de que, então, possa contextualizar a matéria o Ministério Público e, igualmente, possa fazê-lo a defesa, assegurando-se a paridade de armas. Não existe nenhum problema quanto a isso. A defesa pode fazer as perguntas que entender pertinentes. Questão resolvida, então, tá?
Então eu peço que não sejam feitas intervenções nesse sentido. A posição do juízo já foi colocada, sem prejuízo das reclamações da defesa quanto eventual, se entender assim, em invalidade da prova. Certo? Alegando que Pedro Correia não é uma pessoa qualificada. Horas. Podemos até dizer que ele foi uma pessoa desqualificada dentro do Congresso Nacional. Agora, extremamente qualificada para esclarecer todos os modus operandi dessa organização criminosa. Dizer que Pedro Correia não é qualificado é chamar a população de idiota. Observe. Então vamos começar. Tem a contradita, Excelência. Gostaria Perfeito. de apresentar a contradita. Data vênia, na forma do artigo 214 do Código de Processo Penal, o senhor Pedro Correia não é pessoa digna de fé para prestar depoimento nessa ação. Além de já ter sido condenado por crimes contra a administração pública no âmbito do Supremo Tribunal Federal, teve o seu mandato parlamentar cassado em março de 2006 por quebra de decoro. Também já foi condenado por esse juízo a pena de reclusão de mais de 20 anos. E no momento, como é público e notório, negocia um acordo de colaboração com o Ministério Público Federal, sendo certo que prestou um depoimento sem qualquer homologação judicial para servir de base à espinha dorsal da denúncia, e não bastasse isso, a sua proposta de delação premiada foi devolvida pelo Supremo Tribunal Federal no dia 28 de outubro, por meio de decisão proferida pelo eminente ministro Teori Zavascki, por considerar que as acusações não tinham qualquer base. Então, portanto, esse cenário mostra que, com o máximo respeito, o senhor Pedro Correia, na forma do artigo 214 do Código de Processo Penal, não é pessoa digna de fé ou isenta para prestar depoimentos sobre os fatos discutidos nessa ação. Alguma ponderação do Ministério Público? O Ministério Público se manifesta pelo indeferimento da contradita, tendo em vista que a testemunha não será ouvida na condição de colaborador, embora exista uma negociação de acordo. O Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Teori Zavascki, em momento algum falou que não havia base para os anexos apresentados pelo pretenso colaborador, e sim determinou que fossem readequados esses anexos para eventuais comprovações do quanto alegado. Então, conforme já apontado pelo juiz no início, seria ouvida como testemunha arrolado pela acusação. Certo. Então, reportando-me aqui ao 214, sem prejuízo dos questionamentos de credibilidade à testemunha, que devem ser avaliadas no momento do julgamento. Tá, mas por gentileza, peço que se comunique sem atrapalhar a audiência. Sem prejuízo dos questionamentos de credibilidade à testemunha, que devem ser feitos no momento da valoração da prova, eu sou testemunha aqui como ouço o senhor Pedro Correia como testemunha, me reportando aqui o artigo 214, abre aspas, o juiz fará consignar a contradita, a arguição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá compromisso nos casos previstos no artigo 207 e 208 do Código de Processo Penal, o que não é o caso, né? Não é nem testemunha obrigada a sigilo por ministério, ofício ou profissão, e nem é parente próximo de qualquer um dos acusados, certo? Levando em consideração, Excelência, com a devida vênia, esse fato ainda da rejeição da proposta de acordo por parte do Supremo Tribunal Federal e da notícia que o Ministério Público nos traz de que está em curso ainda um processo de negociação, a defesa de Léo Pinheiro e Agenor Medeiros questiona o âmbito mais amplo de cognição da própria suspeição da testemunha
levando em consideração até uma interpretação do artigo 252 em combinação com o artigo 214, Excelência, e do 207, e, portanto, nós arguímos também a contradita da testemunha, pedindo que ela seja ouvida na qualidade de informante, porque se trata de uma pessoa interessada, e foi considerada pelo órgão máximo do judiciário como não digna de receber o benefício e a confiança da colaboração. Obrigado. Certo, essa questão já foi objeto da colocação anterior e assim não me consta que o Supremo Tribunal Federal tenha feito essa afirmação de que a testemunha não é digna de crédito, mas sim solicitou uma frase do ministro que diz exatamente o contrário. O ministro diz que não existem provas, nem indícios de veracidade, nem indícios mínimos de veracidade nas afirmações dessa testemunha. Essas são frases, é uma frase textual do ministro Teori Zavascki. Não existem provas, nem indícios mínimos, nem sequer de veracidade das afirmações da testemunha. Isso ele diz, textual. Então, parece que o ministro Teori Zavascki, sem ter a pretensão de interpretar o que ele disse, se refere à prova de corroboração. Não, isso está dito por ele. Nesse pedaço anterior, nós podemos observar claramente a tentativa de desvirtuar uma fala do Supremo Tribunal Federal. Os advogados pegam um trecho de uma decisão diferente do assunto a ser tratado para alegar a desqualificação da testemunha. Além de um desrespeito fantástico à Suprema Corte, também um desrespeito ao juiz Sérgio Moro. Observem a contínua repetição da mesma tentativa, com o único objetivo de não permitir que uma testemunha que participou desta organização criminosa possa demonstrar como é roubado o Brasil. É vergonhoso saber que advogados utilizam desta artimanha baixa para, na falta de argumentos, tentarem impedir que o Brasil seja defendido. É triste. Se refere a essa frase, a prova de corroboração, a interpretação óbvia e literal do texto, sem prejuízo dos questionamentos de credibilidade que podem ser feitos a testemunhas. De todo modo, fica registrada aqui a contradita, mas vale o disposto no artigo 214 também pela outra parte. Sim, doutor. Questão de ordem. Talvez fosse o caso diante da dúvida que surgiu agora em relação aos motivos do ministro Teori e do Ministério Público, sem quebrar o sigilo do acordo, que trouxesse talvez esse pequeno trecho dos motivos que tenham levado ou que não tenham levado o ministro a suscitar maiores esclarecimentos, porque isso pode ser realmente importante para esclarecer as questões de ordem. Não interromper a audiência, nem suspender a audiência, mas pelo menos trazer para que isso possa ser trazido aos autos e possa ser avaliado até mesmo por Vossa Excelência ou em grau recursal. Se o Ministério Público conseguir trazer isso... Me parece que a defesa já tem acesso ao despacho do ministro Teori. Não, eu não tenho. De acordo com a negociação sigilosa. Então, ponderando a questão de não violar o sigilo. Teve acesso. Nós não tivemos, Excelência. Eu oriento então as defesas querendo que procurem o próprio Supremo Tribunal Federal, que sabe a extensão do sigilo que existe ou não sobre essas negociações. O juiz não tem como interferir nisso, certo? Dito isso, então, comecemos aqui a oitiva. Excelência, posso fazer um requerimento? Então, na linha do que foi colocado pelo colega, eu requeiro expressamente que Vossa Excelência oficie o Supremo Tribunal Federal a fim de que o ministro Teori possa encaminhar os elementos que levaram à rejeição da proposta de colaboração do senhor Pedro Correia. Aí nós deixamos para o final na ata para esses eventuais requerimentos. Pois não. Então vamos começar aqui. Para muitos que às vezes exigem aquela sensação de vingança imediatista a tudo que está ocorrendo no país, nós do Brasil Sem Comunismo sempre estamos lutando pela legalidade das ações. Eu, em particular, Gerson Santos, tenho uma grande admiração pelo trabalho de Sérgio Moro. E aí, vocês poderão observar o tempo que se ocupou na tentativa de obstrução, de atrasar
o início do depoimento ou de desequilibrar o juiz Sérgio Moro para poder impedir a tentativa do depoimento de alguém que conhece de forma cabal todas as ações que esta organização criminosa deste sistema de governo de compadrio aplica no Brasil a partir do período do regime militar. De quando o general Batista Figueiredo entregou o poder aos civis, passou-se a aplicar este tipo de governo que chega a dar nojo na nação brasileira. É bom ficar bem claro e bem atento a cada palavra, a cada tentativa de livrar marginais desse julgamento. Isto é muito importante, a observação de cada detalhe. Senhor Pedro da Silva Correia de Oliveira Andrade Neto, o senhor foi arrolado nesse processo como testemunha? Sim, Excelência. Como já disse o Ministério Público, eu tenho um acordo de colaboração em aberto. Esse acordo está sendo tratado entre a PGR e os advogados da minha defesa. E eu aqui vim como testemunha espontânea. Eu accedi fazer esse testemunho no intuito de colaborar com a Justiça. Eu confio no julgamento de Vossa Excelência e a intuito de colaboração, eu prestei um depoimento aos procuradores nesse sentido, como um testemunho espontâneo de minha parte, sem pressão de nenhum sentido. Senhor Pedro, como testemunha, o senhor está depondo então sobre um regime jurídico específico. Esse regime jurídico específico diz que se o senhor faltar com a verdade, se o senhor mentir, o senhor responde por falso testemunho, certo? Perfeito. Não considero aqui a questão da sua colaboração, o senhor tem intenção de colaborar ou não, porque isso está submetido lá ao Supremo Tribunal Federal. Então, esse depoimento também que o senhor prestar não lhe garante necessariamente qualquer benefício. Eu sei o senhor disso. tem que ter presente esse fato, certo? Eu sei disso. E se o senhor faltar com a verdade perante a justiça nesse momento, o senhor responderá daí por falso testemunho, certo? Certo. Então, dito isso e feito o compromisso, as perguntas do Ministério Público. Boa tarde, doutor Pedro. Boa tarde, doutor. Doutor Pedro, como é de conhecimento público, o senhor exerceu diversos mandatos, né, de legislatura. No ano de 2003, o senhor exercia algum mandato? Sim, em 2003 eu era deputado federal pelo estado de Pernambuco. Certo. Qual era o partido que o senhor, da sua legenda? Na época era o PPB, Partido Progressista Brasileiro. Depois, numa convenção, nós tiramos o B e ficou então Partido Progressista, PP. Certo. O senhor se recorda se nessa época, em 2002, final de 2002, início de 2003, o partido do senhor ele fazia parte da base governista? Não, nós não fazíamos parte da base governista, porque na eleição de 2002, o Partido Progressista não se alinhou na sua convenção nacional, liberou os estados para fazerem as convenções e apoiar as candidaturas que mais interessassem ao partido. Ou seja, cada estado tinha liberdade de escolher o seu candidato a presidente e o seu candidato a governador. Até porque nós éramos um partido de parlamentares, na sua grande maioria, não tínhamos candidato a governador, e então nós queríamos aumentar o número de nossa bancada. Daí não ter havido, inclusive, a nível da Convenção Nacional, uma coligação com nenhum partido. Eu, por exemplo, em Pernambuco, eu segui a orientação política do governador Jaba Vasconcelos, na época, e nós apoiamos Serra no primeiro e no segundo turno. Então, eu não tinha votado no presidente Lula em 2002. Em 2003, o presidente tomou posse no dia 1º de janeiro, e a Câmara dos Deputados, os 513 deputados tomaram posse no dia 15 de fevereiro. E 2/3 também do Senado. Naquela eleição de 2012, existiam 2 vagas para o Senado em cada estado. Então nós assumimos em 2003, fizemos uma reunião, eu na qualidade de vice-presidente do partido, e nós fizemos uma reunião com a bancada para escolher a liderança antes do dia 15 de fevereiro, escolher a liderança para tratar das comissões da Câmara, para tratar dos assuntos da bancada. E nessa reunião, como a maioria dos nossos deputados eleitos tinham votado já no primeiro e segundo turno do presidente Lula, nós decidimos que faríamos parte da
da base de sustentação do governo do presidente Lula. E foi então encarregado, eu como vice-presidente, Paulo Maluf era o presidente, mas ele ia pouco a Brasília porque ele morava em São Paulo, eu como vice-presidente, representando a presidência do partido, o deputado Pedro Henrique, que tinha sido eleito líder da bancada nessa reunião, que foi no Hotel Nacional, e também o deputado José Janene, que era o primeiro tesoureiro do partido e que também era vice-líder, para que nós tratássemos dessa participação do partido na Câmara e no Senado. Nós tínhamos um senador na Câmara e no Senado, no governo do presidente Lula. Nesse trecho de Pedro Correia, nós podemos ver a sujeira escondida dentro das paredes do Congresso Nacional. É assim que se faz a política de compadrio, buscando os interesses pessoais, interesses partidários, para se poder enriquecer ao partido e aos membros com o dinheiro do suor de uma nação. É por esses acordos sujos que esses advogados do Lula não querem que venha à tona novamente. É esses acordos sujos que permitem o genocídio na nação brasileira. É o desvio dessas verbas públicas que impede uma melhor qualidade de vida aos brasileiros. Precisamos repensar toda essa estrutura que diz ser democrática, mas que, na verdade, trata-se de um governo de compadrio. Precisamos acabar com isso de uma vez por todas. Precisamos de um governo que limpe esta casa desta sujeira nojenta, para que possamos, então, repensar um novo modelo eleitoral, um novo modelo político, aonde a nação brasileira, o povo brasileiro, tenha maior poder de fiscalização e de cuidados. Vamos continuar essa nojenta verdade. Certo. Como que se deu, então, o ingresso do partido na base governista do governo Luiz Inácio Lula da Silva? O presidente Lula tinha minoria na Câmara. A oposição tinha 259 deputados, ele tinha 254. Então, inicialmente nós tivemos uma conversa com o deputado José Genuíno. Ele tinha perdido a eleição porque ele tinha disputado o governo do Estado em São Paulo. E tivemos uma reunião no gabinete dele, no gabinete de deputado. Ele ainda era deputado até o dia 15 de fevereiro. Tivemos uma reunião no gabinete dele com o deputado Genuíno e com o secretário do PT, o senhor Silvinho Pereira. E lá, então, nós colocamos as nossas pretensões no governo, o que é que nós queríamos para participar da base de sustentação do governo Lula no Congresso Nacional. Começamos a conversar e então ele marcou, o presidente Lula já tinha nomeado o deputado José Disseu como o coordenador político do governo e assumir a Casa Civil, e nós então fizemos uma nova reunião com o deputado Genuíno, mais Marcelo Sereno, que era um assessor do José Disseu, e fazia política, era do PT e era militante do partido do Rio, com mais o Silvio Pereira, que era secretário do partido, e a senhora Sandra Cabral, que era a pessoa que tratava da agenda do ministro José Disseu. Nós começamos a conversar, dissemos as nossas pretensões, e aí tivemos uma primeira conversa com o ministro José Disseu. E ele então ficou de estudar as condições que nós estávamos propondo e ia ver o que tinha de disponibilidade nos cargos do governo para que a gente pudesse fazer parte do governo do presidente Lula. Evidentemente que nós, por sermos a quinta maior bancada naquela época na Câmara, nós pedíamos um ministério e pedíamos cargos de diretoria nas diversas empresas do governo, no ministério, nas empresas estatais, nas autarquias. E daí começamos a tratar desse assunto e... Quando o povo brasileiro assiste àquelas grandes cerimônias de nomeação de ministros, de secretários, de parlamentares, nos passa uma ideia de que tudo aquilo é feito de uma forma responsável. No entanto,
através deste vídeo, podemos ter a noção clara de que tudo não passa de interesses individuais. Não há a busca pelo bem comum da sociedade. Não existe, em momento algum, a preocupação destes parlamentares. E aí, infelizmente, nós temos que dizer que quase a totalidade desses parlamentares não existe preocupação real com aquilo que foi dito em campanha, apenas como engodo, como mentira, como uma forma de se garantir no poder, enganando a população. O grande interesse é individual, é enriquecimento, é poder. O Brasil precisa mudar. Na verdade, havia uma coisa diferente do governo Lula. Quando nos governos anteriores se fazia a mesma coisa, indicação, se pedia tudo, e se tinha cargo, e se procurava fazer eleição fazendo favor ao empresário, para que o empresário pudesse ajudar o político para fazer a eleição. Então aqui, talvez pudesse mais diretamente a parte do Paulo Roberto Costa. Ele estava explicando como funcionavam os outros governos, Excelência. Eu acho que é importante para a contextualização. O senhor pode continuar, mas eu peço que o senhor certo, mais diretamente. Então tá bom, tá certo. Então nós fizemos esse entendimento e começamos então a pedir os cargos ao ministro da Diceu. O que havia consenso, quer dizer, se a gente pedia diferentemente do que tinha outro governo, porque as delegacias dos ministérios nos estados, as autarquias, gerências, as superintendências foram ocupadas de uma maneira geral pela CUT. A CUT tinha interesse e foi ocupando todos esses companheiros do PT, que estavam há muitos anos fora do governo, eles foram ocupando esses cargos que é normalmente indicado por parlamentares. CUT. Observe bem ele falar que todos os cargos comuns, anteriormente, que eram negociados, como eram gerências, cargos mais inferiores, já estavam totalmente entregues à CUT. Aí é que nós sempre falamos nos hangouts do Brasil Sem Comunismo a respeito do aparelhamento do Estado. É desta forma que fizeram o aparelhamento do Estado, colocando gente nas delegacias de ensino, nas delegacias de saúde, nas coordenadorias, infiltrando todo aquele batalhão de sanguessugas ligados a sindicatos do metalúrgico, ligados à CUT, ligados a movimentos sociais, para terem condições de ter o seu salário mensal e poder ficar gritando na rua, fazendo manifestações, levando mentiras, levando enganação, distorcendo a história do Brasil, em especial a história do período do regime militar, sem preocupação, porque, afinal de contas, é nessas negociações que CUT, sindicatos e esses movimentos sociais, MST, MTST, sei lá mais o quê, sobrevivem às custas dos impostos do povo brasileiro. Aí está bem claro como é formado este sistema de governo de compadrio. É a busca incessante de interesses pessoais. E aí ficou então os cargos nacionais. E nós pleiteamos a diretoria de abastecimento da Petrobras. A diretoria de abastecimento, pedimos Ministério, pedimos Secretaria Nacional de Assuntos Estratégicos do Ministério da Saúde, pedimos a TBG, pedimos uma diretoria do IRB, uma diretoria na Anvisa, em fundo de pensão. Evidentemente, com o interesse sempre foi o de que nós tivéssemos gente no governo para ajudar o partido a manter o seu poderio político. E aí chegamos no assunto da diretoria de abastecimento da Petrobras. Inicialmente, o doutor Paulo Roberto, que nós tínhamos conhecido no aeroporto, eu e Janene tínhamos conhecido no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, indicamos ele para a diretoria de abastecimento, mas havia um compromisso do ministro Antônio Palocci com o governo de transição de Fernando Henrique Cardoso de manter o doutor Rogério Manso na diretoria de abastecimento da Petrobras por pelo menos um ano. Pedro Correia agora demonstra que
novamente, estamos certos quando nós falamos que todos os partidos, que não existe situação ou oposição, não existe direita e esquerda na política brasileira, apenas existe negociatas. E aí ele deixa bem claro. Palocci já havia negociado, então, com o governo Fernando Henrique Cardoso a manutenção de alguns cargos, dentre eles a Secretaria de Abastecimento da Petrobras. Fica bem claro que já havia negociação feita. Já havia, anteriormente, um acordo para se manter a Petrobras, enviando recursos para o esquema de Fernando Henrique Cardoso. Observe que a diretoria não poderia ser mexida. Já havia um acordo feito anteriormente com Palocci. Então ficou acertado de que daria uma TBG ao Paulo Roberto e nós íamos conversar sobre a diretoria de abastecimento. Sobre a diretoria de abastecimento, o ministro Zé Disseu tentou fazer com que nós apadrinhássemos, fizesse parte da cota do nosso partido, do doutor Rogério Manso. Nós tivemos algumas conversas com o doutor Rogério Manso, mas ele tinha já um compromisso com o Zé Eduardo Dutra, se dizia... Ele tinha um compromisso com ele, então nós não conseguimos fazer nenhum entendimento com ele, pedimos então a saída dele e conseguimos emplacar o nome de Paulo Roberto Costa. O Zé Disseu, como eu disse, o ministro Zé Disseu, ele resolveu os assuntos que tinham consenso nas indicações dos partidos aliados. Os dissensos, só quem resolvia era o presidente Lula. Então nós chegamos na diretoria da Petrobras, já tínhamos acertado com Zé Disseu que a indicação seria nossa, que nós íamos indicar o doutor Paulo Roberto Costa, e ele, então, ele foi claro em dizer que já tinha esgotado todo o poder que ele tinha e que não tinha mais como ele nomear o Paulo Roberto Costa, e ficou isso definido para que o Lula, o presidente Lula, chegasse a uma conclusão nisso. E agora nós relembramos um pouco, alguns anos atrás, quando Lula se dizia: eu não sei de nada, eu não sei, eu não fiz parte, eu não estou sabendo de nada. E os petistas ainda continuam batendo palma. É compreensível que esses petistas ligados à CUT, ligados a movimentos sociais, já está bem claro aí no depoimento de Pedro Correia, que todos esses têm uma lógica em defender todo esse esquema de corrupção, porque fazem parte dele. Agora, eleitores gratuitamente acreditar nesta balela chamada PT, neste engodo chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que agora os advogados morrem de medo de um depoimento onde possa desmascarar toda esta sujeira. Observem bem as atitudes desses advogados ao ser demonstrado de forma clara e cabal a participação na gerência desta organização criminosa por este, e muitos ainda acreditam ser um homem honesto. Eu não sei qual é a concepção da palavra honestidade. Realmente, eu fico me questionando muitas vezes qual é a concepção da palavra honestidade para quem vota neste tipo de gente. Essa coisa estava demorando 6 meses, nós fizemos uma obstrução na Câmara. Nós, o PP, o PTB e o PL, que hoje é o PR, fizemos uma obstrução porque também os partidos estavam sendo cozinhados, como a gente dizia, enrolados, não saíam as nomeações. E chegamos a obstruir a pauta da Câmara de Deputados com 17 medidas provisórias. Durante 3 meses, a Câmara não funcionava enquanto não se resolvesse a situação das nossas indicações. Em busca dos seus interesses pessoais, a Câmara parou durante 3 meses com 17 medidas provisórias, emperrando o trabalho da Câmara. 3 meses. 3 meses que pararam a nação brasileira apenas para não ficarem sendo cozinhados, como Pedro Correia diz. No entanto, estão cozinhando a nação brasileira desde o término do governo militar. Observe que isso não é apenas Lula.
é Lula, Fernando Henrique Cardoso, é todos, sem exceção. Observe que ele fala de forma clara que é todos. Todos. Imaginem o prejuízo à nação manter aquele Congresso Nacional de Marajás durante 3 meses, apenas para se conseguir uma diretoria. Veja o valor desta diretoria. E olhem também para a realidade mais cruel de tudo isso. Enquanto o Congresso estava ali parado, centenas e centenas e centenas de velhos, de crianças, de jovens, de trabalhadores reais estavam morrendo nas filas de hospitais. Jovens sendo tomados pelas drogas. A segurança sendo destruída. E estes se dizem os representantes do povo. 3 meses. 3 meses, façam o cálculo do custo. Nem vamos dizer o custo no território nacional. Vamos calcular apenas o custo do Congresso Nacional parado por 3 meses, apenas em busca de interesses pessoais. Merece fazer um cálculo. Só antes do senhor prosseguir, desculpe, só um esclarecimento, que período foi esse dos 3 meses? Isso, 2004. 2004. No princípio de 2004. Final de 2003, princípio de 2004. Então, Paulo Roberto foi nomeado em maio de 2004. Então, nós... Já disse que não tinha como resolver isso e que tinha que ser uma conversa com o presidente Lula, no gabinete dele, e que seria necessária a presença do presidente da Petrobras, o doutor Zé Eduardo Dutra. E foi então quando houve um diálogo, que já foi transmitido diversas vezes, em que o presidente Lula perguntou ao Zé Eduardo Dutra, que era o presidente da Petrobras, por que é que o Paulo Roberto não estava sendo nomeado. Não tinha sido nomeado. E ele disse que não era ele que nomeava, era o Conselho de Administração. Então o Lula perguntou, e o Conselho de Administração, por que não nomeou? Ele disse, porque o Conselho de Administração é independente. Disse, quem nomeou esse conselho? Ele disse, a maioria dos conselheiros foi você, presidente. Ele chamava você, até porque não tinha essa liturgia do cargo, você, Lula, que nomeou. Ele disse, eu posso demitir? Pode. Pois diga a eles que se eles não demitirem, eu vou... Se eles não admitirem o Paulo Roberto Costa, não fizerem a nomeação, eu vou demitir o Conselho. E aí o Zé Eduardo Dutra, que tinha uma ligação com o Rogério Manso, disse, olha, Lula, não é da tradição da Petrobras, está se trocando diretor. E aí ele disse, Dutra, se fosse da tradição, nem você era presidente da Petrobras, nem eu presidente do Brasil. É tão nojento ouvir esse trecho do depoimento, mas é necessário se observar bem a preocupação que esses governos têm com a nação brasileira. Observe-se o Lula, com toda aquela arrogância que lhe é peculiar, utilizasse desta mesma arrogância para tentar atender realmente às necessidades do povo do Norte e do Nordeste, que estão morrendo à míngua. Para resolver um problema de tráfico de influência, para resolver um problema de desvio de verbas, ele quebra qualquer tradição. Para resolver o problema da fome no Nordeste, depende de um continuismo. É nojento. Então, eu vou dar um prazo de 1 semana, se ele não for nomeado, nós vamos trocar o conselho e vamos nomear o doutor Paulo Roberto. E ele foi nomeado 15 dias depois, Paulo Roberto era diretor de abastecimento. Nessa reunião, doutor Pedro, com o presidente Lula, estava presente o senhor? O ministro Zé Disseu, o ministro Aldo Rebelo, o doutor Zé Eduardo Dutra, eu, o deputado Zé Janene e o deputado Pedro Henrique, e o presidente Lula.
Certo. De fato, ocorreu a nomeação do Paulo Roberto Costa? Ocorreu a nomeação, 15 dias depois ocorreu a nomeação e nós saímos de lá, já desobstruímos a pauta e as coisas começaram a tramitar. E isso é muito claro, só é pegar o período do... Isso tem registro, tem registro dessa conversa no gabinete do presidente da República, como também tem o registro das obstruções que nós fizemos durante 3 meses na comissão, quando 17 medidas provisórias ficaram obstruindo a pauta. Não se votava nada, nem se fazia nada na Câmara enquanto não se desobstruísse a pauta. Certo. Qual era a pretensão, qual era o objetivo do partido com a nomeação do Paulo Roberto Costa na diretoria de abastecimento? O objetivo do partido era de fazer favor ao empresário para cobrar recursos para que a gente pudesse manter o partido. Hoje o fundo partidário já está com uma arrecadação bem maior, mas naquela época o fundo partidário era pequeno e o fundo partidário não cobria as despesas do partido. Despesa com programa de televisão, despesa com os encontros parlamentares, os encontros do partido, com convenção, então não cobria. E então nós tínhamos que procurar os empresários para poder nos ajudar. E, na verdade, uma diretoria de abastecimento com um orçamento que tinha 30, 40 bilhões de dólares, evidentemente que isso ia facilitar muito a nossa vida partidária. Vocês irão perceber que eu me aluguei um pouquinho mais neste vídeo. Esse vídeo quase ficou com 1 hora de duração. Eu sei que é cansativo assistir todo esse tempo. No entanto, era necessário deixar esse trecho na íntegra para que se pudesse ter uma noção lógica. E ao encerramento do vídeo, Pedro Correia declara de forma aberta qual era o único interesse. Dinheiro. Dinheiro desviado. Propina. Roubo. Era o único interesse. Assim, com a conivência do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que está aí bem claro, assim, com a conivência do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, Pedro Correia e toda a sua gangue pôde se beneficiar do sacrifício do povo brasileiro. Ali não está um pingo de preocupação em todo o seu depoimento. Observa que a sua vida política jamais teve preocupação com o povo. E olha que esse é um deputado de Pernambuco. Uma região sofrida. Uma região sofrida, que muitas vezes tem no seu parlamentar uma esperança até de ter um prato de comida. Observe que a preocupação não é o povo brasileiro. Diferentemente daquilo que ocorreu durante o regime militar, aonde o militar se dedicava realmente ao povo brasileiro e foi taxado de ditador, de corruptos, de... Observem hoje, faça um comparativo. Vá estudar o período do regime militar para se ver que a política era feita de uma forma diferenciada. Era perfeita? Não. Mas não se chega aos pés dessa sujeira que hoje nós temos. O Brasil precisa mudar. Precisamos mudar este tipo de mentalidade. Precisamos mudar esta política de compadrio. Precisamos estudar formas e caminhos para que a nação brasileira tenha maior domínio sobre a sua própria soberania nacional. Essa soberania que cabe ao povo brasileiro. Este vídeo ficou um pouco louco. Mas era necessário, infelizmente. Eu vou continuar gravando outros vídeos nessa mesma série. A vergonha de ser brasileiro, dirigidos por esta gangue, por esta organização criminosa. Parabéns, juiz Sérgio Moro.